Paz, povo querido, tudo bem? Começando mais um CRI, por isso falei. Tava um pouco, perdi, né? 2 semanas, na verdade, mas é porque eu tava com um pouco de mal-estar, né? Não tava muito bem de saúde mesmo. E não é bom a gente gravar assim, né? A gente já não tá muito disposta, né? Enfim. E também teve toda uma correria, teve o aniversário da igreja, né? Da sede lá. Foi uma bênção, né? Teve a ordenação dos irmãos abençoados, né? Que fazem parte da casa. Agora a gente vai poder, né? Partilhar um pouco dessa responsabilidade, né, ainda que como pastores responsáveis, a administração fica sobre nós, mas pelo menos a questão das pessoas, né, da organização, né, do desenvolvimento do culto, a gente consegue estar partilhando com os irmãos, né, com os novos pastores auxiliares. Glórias a Deus, porque Deus é bom. São nossos braços direitos e esquerdos, são dois casais preciosos para nós que a gente ama demais. E então a gente está muito feliz. Foi uma correria, né, que valeu a pena, graças a Deus. Eu quero agradecer todo mundo que, glórias a Deus, tem visto, tem se inscrito no canal, tem compartilhado, né? A gente tem que celebrar os pequenos começos sempre, né? Porque quando eu vejo ali, né, o crescimento do canal, eu fico muito feliz, celebro ao Senhor, porque não faço com o intuito de números, e o Senhor sabe do meu coração, só fiz por uma direção dele, mas não é por isso que a gente deixa de celebrar e de se alegrar, né, com os resultados que o Senhor traz e faz através de nós, né, porque nós sabemos o que passamos e as experiências todas, né, todas as renúncias que vivemos para viver o sim do Senhor, tudo aquilo que a gente deixou de fazer, realizar, de buscar, né, para realizar algo simples da parte do Senhor para a nossa vida. Então a gente tem que celebrar e comemorar muito, sim. Eu sempre celebro e comemoro muito pela graça do Senhor, né, o crescimento e onde Ele tem me levado, né, não só pelo canal, mas nos lugares que o Senhor tem me levado para ministrar a sua palavra, para dar meu testemunho. Já tem colocado no meu coração algo grandioso referente ao luto também, pelas vezes que Ele me levou para ministrar fora, né? E eu sempre vendo o quanto impacta a vida das pessoas, o quanto há pessoas presas nessa questão ainda, né? E se a minha experiência, a minha dor servir para trazer vida para outras pessoas, para tirarem ela desses cativeiros, desses lugares que não foi o que o Senhor projetou, para que elas continuem e permaneçam até que Ele venha, até que se cumpra o propósito em sua vida, de forma saudável, de forma grata ao Senhor, entendendo seu propósito, assim eu farei com certeza, né? Porque em tudo há um propósito maior. Então, diante dos lugares que Ele tem me levado, diante dos testemunhos que eu tenho recebido, as pessoas que eu tenho auxiliado e dado suporte desde então, Ele já tem colocado algo no meu coração referente a essa experiência específica, né? E eu tenho certeza que vai falar com muitas pessoas, né? E cumprir o propósito que o Senhor tem através disso, né? Porque é tudo para Ele, né? E por Ele, para Ele são todas as coisas, e glórias a Deus. Então, continuando a nossa leitura de Salmo 34, nós vamos falar do verso 17, que diz: os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. E o Senhor é muito bom, né? Muito bom em tudo que Ele faz. Ele nos chama a ser justos, justificados pelo amor de Cristo, justificados pelo sacrifício de Cristo, quando nós o aceitamos na nossa vida, não simplesmente da boca para fora, não simplesmente de vir na frente de uma igreja ou de um grupo de pessoas e confessar o Senhor da mesma forma que você fala que hoje você vai, amanhã você não vai, da forma vazia, da palavra da boca para fora, não dessa forma que somos justificados, mas quando verdadeiramente nós decidimos no nosso coração aceitarmos Jesus na nossa vida. E como a gente sabe se a gente realmente é justificado e salvo pela graça? Quando nós apresentamos frutos de arrependimento, porque arrependimento é mudança de atitude. Então, se desde que você falou, professou da boca para fora muitas vezes que Cristo é o Senhor da sua vida, você resolveu aceitar Jesus, mas você se vê hoje ainda falando da mesma forma,
tendo as mesmas práticas sem culpa nenhuma, que isso nem pesa mais porque já está cauterizado, dependendo do tempo que você continua fazendo as mesmas práticas, já cauterizou, porque no início sim, eu sei porque eu tive a minha experiência de conversão. Quando eu ouvi as músicas que não agradavam o Senhor por causa da letra, assim, bem depressivas, né? Porque Ele abre os nossos ouvidos e os nossos olhos depois que a gente aceita Ele genuinamente, né? Então eu não conseguia mais ouvir aquele tipo de situação, porque era um mal-estar horrível por causa daquilo que eu declarava sobre a minha própria vida. Me vestir da mesma forma não conseguia mais, porque o Espírito Santo inquieta assim. Falar as mesmas coisas, eu era muito de falar gíria, palavrão, não conseguia mais. Então, no início, o Espírito Santo inquieta. No início ali da coisa, o Espírito Santo ele realmente te inquieta, porque ele passou a ser morada a partir do momento que você confessou Jesus. Mas, se você preferiu, em vez de demonstrar frutos de arrependimento e de mudança, correspondendo aquilo que o Espírito Santo estava te mostrando, te inquietando, te angustiando, a sua mente já está cauterizada, seu coração já está cauterizado, e com certeza aquilo que você falou da boca para fora. Você não teve um encontro real com o Senhor para realmente ser justificado e santo, né, com a salvação pela graça. Por quê? Porque a salvação pela graça é quando você realmente morre para o pecado, você não consegue mais ter a mesma vida, você não consegue mais viver da mesma forma, você não tem o mesmo caminhar. Então, se até hoje você se vê sem medo, sem consciência pesada, tudo tranquilo, você faz as mesmas práticas, fala do mesmo jeito, se veste do mesmo jeito e tá tudo certo, você nem pesa mais na sua consciência, reveja o seu coração, vá para os pés do Senhor, pede para Ele gerar arrependimento no seu coração, para Ele tirar toda a cauterização, quebrantar o seu coração já endurecido, a sua mente já cauterizada, para Ele renovar através da palavra do Senhor, para que você realmente volte para aquele início, para aquele lugar, para ter um coração quebrantado, para você começar a gerar frutos de arrependimento, para daí sim você poder dizer: eu tive um encontro com o Senhor, eu não sou mais o mesmo, as mesmas práticas não consigo mais fazer, eu não sou mais o mesmo, então eu sou salvo, santo e justificado pela graça e pelo sacrifício do Senhor Jesus. Mas se você não está nesse lugar e já professou da boca para fora, como tantas coisas que você já falou, porque se não gerou fruto, se não gerou transformação, se não gerou mudança, realmente foi como tantas outras coisas que você já falou e não fez, e não cumpriu e não concluiu. Não estou te falando isso para te julgar, não estou mesmo. Até porque eu aceitei Cristo, eu tive minhas experiências com o Senhor fortes, como eu disse, eu não conseguia mais agir da mesma forma, ouvir as mesmas músicas, me arrumar da mesma forma, falar do mesmo jeito. Eu mudei totalmente, mas eu decidi, por uma raiz de carência que eu ainda tinha, começar um relacionamento e sair da presença do Senhor, mas eu saí sabendo que eu tinha o Espírito Santo, saí sabendo quem era Cristo, saí sabendo que Ele poderia transformar a minha vida e seria suficiente para mim, que eu não precisava de nada daquilo. Então eu retornei depois de um tempo sabendo que ia quebrar a cara, sabendo que aquilo não era para mim, sabendo de tudo isso aí, porque eu realmente tive um encontro com o Senhor e retornei transformada, retornei 100%, pedindo para o Senhor tirar todas as mazelas, todas os carrapichos, as lamas, as feridas que eu provoquei saindo da presença dele, mas eu sei o encontro real que eu tive com ele. Então tô te falando para o seu próprio bem, porque às vezes você já está há anos nisso, confiando fielmente que você está salvo, que você é tudo pela graça, mas a graça não é de graça, a graça não é barata. A graça nos gera frutos de arrependimento. Jesus pagou um alto preço pela nossa vida para gerar frutos de arrependimento dentro de nós. E é o que o Espírito Santo faz, ele nunca mais deixa você ser o mesmo. Você não se torna a mesma pessoa mais. Eu vou ser perfeito então, porque daí eu deixei as antigas práticas, porque a palavra diz para você vir como está. Aí aceitar Cristo, sim, isso mesmo. Como eu era, eu vestia roupas
é, sensualizadas, falava palavrão, ouvia as músicas pagode, sertanejo, essas coisas que depois que o Senhor abre os teus ouvidos, você vê o tanto de besteira que você está declarando sobre a tua vida, que ninguém nunca vai te levar a sério, você falando aquelas coisas ali, me usa como uma outra, vai lá, ainda que tu goste de outra, vem aqui só me usar como um escape, misericórdia. Quem que vai ouvir você cantando aquilo lá todo feliz e levar você a sério como uma pessoa, como uma namorada, como uma esposa, enfim, era esse tipo de situação que eu vivi, minha experiência, não estou julgando ninguém, estou falando da minha experiência pessoal. Então, a gente vem como está. O Espírito Santo, quando a gente vai fazer coisas, porque não foi ninguém me falando, foi a inquietação dentro de mim, no meu coração, no meu espírito, que eu comecei a ver que eu não conseguia mais fazer determinadas coisas e aos poucos eu fui deixando. Sou perfeita, hoje não lido com nada assim, ainda lido com outras situações, mas nunca mais me vesti da mesma forma, falei da mesma forma, ouvi as mesmas músicas, coisas que já viraram na minha vida lá no início com o tempo. Agora, hoje tem o meu temperamento, né? Que eu tenho que cuidar com a forma que eu falo, né? Não que eu não tenho que deixar de falar a verdade, nós temos que ser honestos, porque eu acho que prova de amor é você falar a verdade que liberta e transforma a pessoa, e não passar a mão na cabeça e deixar ela como está. Mas tudo tem uma forma, tudo tem um jeito. Eu tenho outras coisas que eu lido hoje, na situação que eu vivo hoje, na responsabilidade que eu tenho hoje, mas não as mesmas. Então é isso que você vai mudando de fase, você vai passando pelo aperfeiçoamento em outras áreas, mas se você está há anos do mesmo jeito, da mesma forma, com as mesmas lutas, as mesmas práticas, vá para os pés do Senhor, pelo amor de Deus, porque os dias do Senhor estão se cumprindo. Eu tenho certeza que você quer passar uma eternidade com Ele, mas a graça não é de graça, a graça nos custa algo, que é os nossos frutos de arrependimento, para mostrarmos que o Senhor realmente marcou a nossa vida, que nós não somos os mesmos. Então, isso é um alerta em amor do Senhor para nós, porque quando nós falamos da palavra de Deus, você já deve ter ouvido muitas pessoas que têm a vida toda errada e quando prega, o Senhor faz coisa errada. Por quê? Porque o Senhor zela pela palavra dele. Então, quando eu estou falando aqui, não é o achismo da Hélida, não é o achismo do pastor, não é o achismo da pastora, não é do missionário, não é. É o Senhor falando através de nós. Ainda que você não possa concordar comigo, ainda que você não goste às vezes do que eu falo, da minha pessoa, não importa, mas o que eu estou falando não vem de mim, vem do Senhor através de mim, porque Ele zela pela palavra dEle. Então, se Ele nos trouxe isso hoje para nós, é porque Ele tem algo para tratar em nós e através de nós, amém? Porque Ele não quer nos perder, Ele não quer que vivamos no engano. Agora, Satanás quer, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Então, se ele está roubando a sua genuína salvação e justificação pela graça, a sua genuína intimidade e vida com Cristo, ele está lá faceiro, continuando fazendo detalhes e um ambiente que você se sinta confortável, achando que realmente está salvo, tem a vida transformada, que realmente vive em Cristo. Mas muito provavelmente, se você se reconheceu em alguma dessas situações que eu citei aqui hoje, que o Senhor me trouxe à mente, porque não era minha intenção falar, com certeza você hoje vive num engano. E não estou te julgando, como eu disse, mas é um alerta da parte do Senhor para que você corra para os pés dele na sua casa, no seu quarto, né? Ore ao Senhor para que ele gere frutos de arrependimento. Não é vergonha. Eu já tive que fazer isso, de situações assim, ó, que eu fazia e às vezes não achava que era errado e falava para o Senhor: Senhor, gera arrependimento no meu coração. Quando eu tinha raiz de carência, por exemplo, que eu achava que eu não tinha, né? E saí por causa de um relacionamento, eu falava para o Senhor, porque como eu saí convicta do que eu ia viver, né, mas sabendo que Deus me amava, quando eu volto para a casa do Senhor arrebentada, não é que tu não se arrepende, mas é que tu pensa assim: ó Senhor, eu pelo menos saí, fui viver o que eu tinha para viver e agora eu estou voltando. Então não é que tu não se arrependa, mas tu entende que tu fez o certo.
Mas eu falava para o Senhor, gera frutos de arrependimento no meu coração, de arrependimento mesmo, cura isso na minha vida, porque não é o que eu quero estar com o Senhor, eu quero viver o teu propósito sobre a minha vida. E foi onde eu decidi ficar sozinha com meu filho, não ter mais relacionamento nenhum. Foi quando eu conheci a Sena, inclusive, mais um curso da escola de estéreo, o Senhor falou que tinha um esposo para mim, e realmente tinha, né? O esposo que eu já conhecia antes, e ano passado o Senhor me apresentou. Estamos fazendo aí, mês que vem, no meu aniversário, que vai ser mais do que especial, 1 ano de casamento, comemorando a bodas de papel. Então, o Senhor sabe de todas as coisas, não é vergonha você falar: pai, eu ainda pratico esse tipo de coisa, pai, eu ainda bebo, pai, eu ainda não consigo, pai, eu acho que tá tudo bem eu me vestir dessa forma. Eu acho que tá tudo bem eu sair dessa forma, eu ter uma roupa para ir pra igreja e uma roupa para sair com as minhas amigas. Eu acho que tá tudo bem. Eu ainda gosto de fazer essas coisas, eu não me sinto mal. Se eu só não tô indo na igreja assim, mas tá tudo bem. Mas a gente sabe que nós somos responsáveis pelo que nós provocamos nos homens, né? As solteiras continuam responsáveis pelo que provocam nos homens. A responsabilidade é nossa, de estar provocando um adultério através da visão do homem sobre nós, porque é isso que eles pensam na mentalidade dele, porque o homem é visual. Se você é casada, é pior ainda, porque você deve respeito ao seu esposo, seu corpo é dele. Você está o desonrando dessa forma, provocando outros homens para chamar a atenção para você, porque você não precisa, você já é linda, preciosa, amada do Senhor. O seu valor não está no seu corpo, que só deve ser conhecido pelo seu esposo. Ninguém precisa saber o tanto de curvas que você tem, se você é gordo, se você é magra. É o seu esposo, entende? E a pessoa elegante, que se veste com roupas mais largas, decentes, enfim, ela é linda igual. Ela valoriza o corpo dela igual. A única coisa é que ela não está indecente, sensualizando e provocando ninguém. Então não tem motivos, né, e desculpas para você permanecer nesse pecado, nesse engano, né, que não é lícito para nós. E é ilícito mesmo, entende? Não é algo que é lícito e convém. Não convém e não é lícito. Não é bênção. Eu sou mulher, eu sei o que eu estou falando. Entende? É libertador e é uma bênção você olhar, os homens olharem para você com olhos de admiração pela forma que você tá. As mulheres te elogiarem pela roupa que você tá, pela decência que você carrega, né? Pela honra que você carrega, né? Porque quando você for cuidar de casais, eles vão reparar nisso. Se você se veste de forma decente para estar dentro da casa deles, ministrando a sua vida como casal. Então tudo isso influencia aonde você quer chegar. Se você quer chegar na casa das pessoas, se você quer cuidar do coração das pessoas, se você com seu esposo querem ministrar a palavra de Deus no altar, tudo isso vai influenciar. A roupa, ela define caráter, sim, porque ninguém que olha uma pessoa vestida indecentemente acredita que ela tem um bom caráter e vai levá-la para sua casa para ministrar o seu coração e do seu esposo, certo? Então, infelizmente, há um engano muito grande, porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. Então, se ele continuar, se ele conseguir fazer você permanecer nesse engano, ele fará. Mas o que o Senhor quer é que nós sejamos libertos, que nós sejamos livres, que nós damos o exemplo de Cristo aonde fomos. E Ele quer nos usar grandemente, Ele tem um anseio enorme em usar você, a sua família, a sua vida, né, solteiro, casado, enfim, não importa. Ele tem algo especial e grandioso para nós, mas nós precisamos demonstrar os frutos de arrependimento. Senhor, eu ainda bebo. Eu também tinha meus momentos, né? Eu bebia mais em casa do que na rua, mas uma cerveja ou outra, assim, mais quando eu estava cozinhando, coisas minhas, entende? Particulares minhas, né? Antes, no início da minha conversão, depois quando eu conheci a Sena também ainda fazia em casa, porque achava, não tem problema, isso aí não tem problema, eu tô em casa, vou tomar aqui enquanto eu tô cozinhando, não tem problema nenhum. E no fim eu comecei a ficar inquieta, eu fico inquieta só de contar, porque realmente não é algo legal, não é algo que edifica ao Senhor. Por quê? Porque se naquela hora alguém me ligasse para orar, porque eu sempre cuidei de pessoas, né? Foi por isso que o Senhor já me colocou no lugar que Ele me colocou, né? Casada com um pastor responsável, porque Ele sabe tudo que eu já faço, sem títulos, entende? Então, se alguém me ligasse, se alguém precisasse de mim, e eu tinha acabado ali de tomar uma cervejinha, como que eu vou auxiliar? Como que eu vou falar? Não tem como, entende? Tem coisas que é incoerentes. Se você quer ser usado pelo Senhor, se você quer realmente se colocar nesse lugar de cuidar de vidas, de ser útil para o reino, isso não convém mais para você.
é lícito, não tem problema, mas não convém, entende? Se você tem famílias, que testemunho você está dando para sua família, entende? Você não precisa mais daquilo, porque você sabe se divertir, você sabe sair com os irmãos da igreja, você sabe sair nos lugares, mas você sabe que você passa tranquilo sem, então para que fazer? Entende? Então foi algo que eu eliminei de vez na minha vida, nunca mais, não sinto falta também, mas são coisas que não agradam ao Senhor. Então a gente não tem problema de, se a gente se reconheceu em alguma área da nossa vida que nós sabemos que nós precisamos mudar, mas nós não conseguimos, vá para o teu quarto, vá para o teu secreto, ore ao Senhor e diga: Pai, gera frutos de arrependimento nessa área da minha vida. Eu quero ter esse encontro real contigo, eu não quero mais ficar desse jeito, Pai. Até hoje eu sou vitimista, até hoje eu reclamo da vida, até hoje eu não consigo ver prazer no teu reino, na tua obra, na tua casa, eu não consigo me ver servindo, eu não consigo me ver exercendo o ministério, eu não consigo saber qual é a minha função no corpo. Eu vou lá no domingo e tá bom, eu não consigo me ver dessa forma que ela tem falado, que tu tem um propósito para todo mundo. Eu não me vejo dessa forma, eu não tenho prazer nenhum nessas outras coisas assim. Para mim, eu vou lá, cumpro a minha meta no domingo e tá bom. Senhor, gera frutos de arrependimento no meu coração, testifica no meu coração aquilo que tem para mim, desperta o dom que há em mim, porque todos nós recebemos os dons do Filho ao nascer, que são 5 ministérios para edificação nossa e do corpo de Cristo, ou seja, nós não funcionamos como igreja sem os 5 ministérios, e os dons do Espírito que a gente pede justamente buscando com zelo, o Senhor nos dá para que nós possamos exercer os 5 ministérios, o ministério que nos foi confiado. Então todos nós temos algo para fazer e não tem problema você não se ver em determinados lugares ou ainda praticando determinadas situações. A questão é você permanecer como está. Nós somos chamados ao autoexame sempre. Então, em nome de Jesus, desperta o dom que há em ti, desperta para realmente entender: será que eu tive esse encontro real com o Senhor? Será que eu tenho frutos de arrependimento? Isso não é para te trazer culpa. Culpa quem traz na tua mente é Satanás, por isso que a nossa batalha maior é na mente. Mas se o Espírito Santo testificar assim como uma flecha algo no teu coração, sobre isso especificamente, você só vai lá, ora ao Senhor, pede que Ele quebrante seu coração, pede que Ele gere frutos de arrependimento, peça que você tenha um encontro real com Ele e descansa no Senhor, entrega para o Pai, chora aos pés dele e sai de lá renovado, renovada. Por quê? Porque culpa quem gera é Satanás, não é o Senhor, amém? Amém, glória. E que o Pai, em nome de Jesus, com essa palavra, Ele testifique no seu coração que apenas Ele quer nos aproximar de nós. Os seus dias estão se cumprindo, o Senhor Jesus está vindo. Foi prometida ao Filho uma noiva apaixonada em Cristo, uma noiva ansiosa pela sua presença. Então, se você não tem mais prazer, às vezes, em estar no seu tempo com o Senhor, no seu tempo com Deus, com aquilo que o Senhor, em ler a sua palavra, em estar próximo dEle, em ir na igreja, em congregar com os irmãos, em adorá-lo em comunhão com os irmãos, que o Pai vai aos pés do Pai, sabe? Não tenha medo de ser honesto e sincero com Deus diante das suas adversidades, das situações que te entristeceram, das situações que você não está bem, dos esgotamentos, das frustrações, das decepções, do que você tem passado. Não tenha medo, se abra com o Senhor, mas em nome de Jesus, que você possa sair de todo engano, de toda artimanha de Satanás sobre a tua vida, que os teus olhos e os seus ouvidos sejam abertos pela autoridade que é no nome de Jesus, que o seu coração seja quebrantado em nome de Jesus, que a sua mente seja renovada pela autoridade que é no nome de Jesus, para que você possa entender e ser uma terra fértil para essa palavra que o Senhor nos trouxe, para que aquilo possa florescer e frutificar em você até que Ele venha, para que você possa viver um novo tempo a partir de agora, um novo momento nesse final de ano com a sua família, no seu ministério, que você se disponha a exercer as funções que o Senhor colocou sobre você no ministério que você congrega, porque todos precisam, a seara é grande, poucos são os trabalhadores, mas que você seja participante da obra do Senhor a partir desse renovo, a partir desse entendimento, desse encontro real com Cristo, entendendo que realmente faltava algo, mas que agora não falta mais. Agora o Senhor já nos conectou, já nos ligou, já nos restaurou e a gente segue firme para o propósito do Senhor, em unidade, em união, em amor, amém? A palavra que o Senhor nos traz é sempre
para um conserto, é sempre para nos aproximar. Ele nos atrai com cordas de amor e não para julgar, amém? Ore ao Senhor, encerre essa questão, descanse nele e gere que seja gerado em nome de Jesus em você, através de você, frutos de arrependimento, para mostrar o seu verdadeiro encontro com o Senhor, amém? E fala, né, sobre o Senhor nos livrar, o justo ele livra de todas as aflições. Então, se você parar para analisar essa questão, você vai ver que às vezes as lutas que você ainda tem passado continuamente, você não vence, não rompe, não muda a fase, não muda a estação, parece que rema contra uma maré muito forte. Talvez é este pequeno detalhe, pequeno enorme detalhe, né, que o inimigo tenta tornar pequeno, mas o Senhor sabe que é grande, que é o nosso quebrantamento diante dele, o nosso encontro real com ele, a nossa transformação real nele, que vai fazer toda a diferença e vai fazer você romper e sair de todas as suas aflições, porque as pessoas esperam que nós sejamos diferentes. As pessoas esperam em nós frutos de arrependimento. As pessoas aguardam a manifestação dos filhos de Deus. E se elas já te conheciam antes, como a nossa família, por exemplo, elas querem ver frutos de arrependimento, frutos de mudança e transformação em nós. Então, às vezes a gente tá querendo, né, que alguém da nossa família se achegue ao Senhor, se venha, né, para mais perto do Senhor, e às vezes só o que falta é o nosso fruto de arrependimento, é a nossa transformação, é a nossa mudança. Então, isso que o Senhor ministrou para nós hoje é de grande e extrema importância, porque é a chave que falta para o livramento de todas as aflições e angústias que você passa até hoje e não rompeu. E o problema não está no outro, está em você. Assuma a sua responsabilidade como pessoa que às vezes está há tanto tempo na casa do Senhor, ou às vezes acabou de chegar, mas vê que não rompe, não vai. Se coloque nesse lugar também, sabe? A gente fala assim dessa forma porque a gente convive, conhece pessoas, escuta pessoas, né? Eu tenho ido em outros lugares e tenho conhecido pessoas assim que, infelizmente, compartilham as lutas que ainda tem enfrentado, né? Entende? Mas a gente vê determinados comportamentos que a gente sabe que não condizem com a palavra. Então, se você conhece a palavra há pouco e há muito tempo, mas ainda tem práticas que não condizem com a palavra, vá para o seu quarto, para o seu secreto, se curve diante do Pai, ou fale com Ele sentado, de joelhos, enfim, como você se sentir melhor, porque a oração é uma conversa aberta. E abra o seu coração para Ele, fale tudo aquilo que você sabe que você pratica, que não condiz mais com a palavra de Deus, mas você não sente mais nenhum mal-estar quando pratica, porque já está, como a gente disse, né, já está cauterizado, porque o Espírito Santo no início fazia, agora não faz mais, porque ele só vai se afastando aos poucos, já vai deixando isso aos poucos, né? Então a gente sabe que precisa de um quebrantamento naquela área, clame ao Senhor e Ele vai gerar. E você vai ter um encontro real com o Pai, com o Espírito Santo. Ele vai realmente te quebrantar de verdade, vai gerar algo no seu coração e na sua mente, vai abrir seus olhos e seus ouvidos, como eu acredito que Ele já fez nessa palavra, e você vai viver a liberdade e a transformação das aflições que você tem passado. Você vai ver uma por uma sendo desfeita, como diz a palavra do Senhor, mas através da sua mudança, da sua transformação, da sua responsabilidade em buscar ao Senhor, em fazer em você primeiro, para que Ele possa fazer através de você, como Ele disse na sua palavra. O justo, ele tem as suas aflições, mas Ele a livra de todas, sem exceção. Não há nenhuma aflição gerada para o seu processo de amadurecimento ou de realmente para ir ao encontro real dele, que é como ele ministrou aqui hoje, que ele não vai te livrar, mas o primeiro passo é nosso, amém? Principalmente quando nós conhecemos a palavra. Glória a Deus. Espero que tenha lhe ajudado, espero que você compartilhe com pessoas que você sabe que precisam também, não por mim, mas pelo crescimento do reino, o corpo saudável de Cristo, né? Para que a gente realmente amadureça juntos,
né? Porque também falou muito comigo, eu entendo, eu dei o meu próprio testemunho de vida, por isso que eu sei que vai te edificar e juntos a gente vai conseguir realmente unidos, né, em amor, cumprir o nosso propósito aqui, amém?